Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós iremos fazer a nossa escola dominical, online mesmo, mas por conta de alguns imprevistos que nós tivemos aqui referente à internet, nós ficamos sem sinal. E aí prolongou demais o horário. Então nós vamos fazer uma breve reflexão, a princípio, né? E antes da gente, uma reflexão sobre a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 73. Salmo 73, verso 21 até o verso 25, que diz assim: quando o Senhor se amargou, quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Nós estamos vivendo um período de caos total. E a gente entende também como esse momento tão difícil da história da igreja e da história da humanidade, nessa crise mundial, nós podemos dizer que nós estamos vivendo um caos mundial. Mas nesses momentos de caos, nós podemos tirar lições preciosas, lições muito importantes. A primeira delas é que nós devemos sempre nos manter a calma. E como nós nos manter a calma diante desse caos? Um terror, um medo de uma enfermidade que até então não tem cura, a expectativa de se achar uma vacina só daqui depois de um ano, e hoje muitos comerciantes desesperados porque o seu pequeno negócio pode fechar, não pode suportar tanto período tão longo assim fechado. E nós notamos que esse período nós precisamos agora buscar avaliar o nosso coração. É interessante nós observarmos o salmista quando ele afirma no versículo 21, ele diz que quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram. Ele mostra que ele estava totalmente entregue às suas emoções, era direcionado à sua amargura, ao seu sofrimento, e aquilo o tornava um ser irracional. É o que difere nós como crentes. Nós não devemos agora mais ser levados pelas emoções, mas agora ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e ser dirigido principalmente pela sua palavra. Portanto, nós de maneira nenhuma nós devemos agora então a ser dirigidos tão somente pelas nossas emoções. Nós não devemos de maneira nenhuma confiar no nosso poder, tanto intelectual, financeiro, econômico. Nós não, de maneira nenhuma devemos agora confiar na solução do santo Bolsonaro ou do nosso presidente excelentíssimo senhor Bolsonaro. Não. Mas nós devemos confiar no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. E quando nós descansamos e confiamos nesse Deus, o momento da crise certamente nós enfrentaremos. Nós passaremos por dificuldades. Mas é o momento também de olharmos para dentro de si e avaliarmos como é que nós estamos levando a nossa vida. Sendo dirigido apenas pelo coração, pelas entranhas. Como é que nós nos encontramos? O salmista aqui mostra que ele, durante esse tempo onde ele buscou a solução em si mesmo, buscou a solução de acordo com aquilo que ele achava melhor, ele se decepcionou. E aí ele encontra refúgio tão somente no Senhor.
E ele diz, olha, todavia, no verso 23, do Salmo 73, você que está comigo, Salmo 73, e agora no verso 23 que diz assim, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ou seja, ele tem a plena segurança no Senhor. E ele não mais iria abandonar o Senhor. O que nós devemos aprender em meio ao caos, irmãos, é que nós precisamos nos apegar e confiar na segurança do Senhor. O nosso Deus, ele está com a sua boa mão sobre nós. Nós podemos passar por aflições. Hoje nós podemos ver literalmente quanto essa teologia triunfalista que nós enfrentamos durante algum tempo, alguns supostos pastores dizendo que crente não passa por dificuldade, que crente não passa por tribulação, que crente não passa por luta. E nós estamos vendo hoje, nós estamos enfrentando esse momento de caos mundial e que crentes sim passam dificuldade, que muitos crentes também passarão por lutas, mas o que nos torna ainda melhores e que nos torna mais vencedores é porque nós temos um Deus em que nos consola e que nos conforta, em que nos acode e que nos derrama a sua graça e a sua providência sobre nós. Mas que sim, nós passamos por dificuldades. E nesses momentos de dificuldade são fundamentais para o desenvolvimento da nossa fé, para o nosso crescimento, para a nossa direção. Ei, Caleb, quietinho um pouquinho, né, filhão? Então, meus irmãos, nós notamos que nós devemos ser dirigidos pelo Senhor, mas que nós precisamos avaliar qual eram os nossos conceitos de vida. Nós precisamos lembrar agora e aproveitar esse momento para fazer uma avaliação do nosso coração. Para avaliar a nossa vida. Será que ao longo do tempo nós aproveitamos do Senhor simplesmente como alguém, como um gênio da lâmpada mágica? Ó, Senhor, agora me abençoa, me livra. Talvez nesse momento, será que nós não estamos fazendo da mesma maneira, aproveitando do Senhor, dizendo, olha, Senhor, acode-nos, acode-nos. Eu prometo que depois eu vou mudar. Não, esse é o momento da gente avaliar, puxa vida, como eu preciso do Senhor. Como a nossa vida não é nada diante de Deus. Como eu dependo do Senhor, como eu dependo de Ti. E clamar por misericórdia sim do Senhor. Mas quando esse período de caos passar, nós devemos e precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Louvando e engrandecendo ao Senhor. E nós devemos jamais, nós não podemos esquecer jamais, irmãos, que o próprio Cristo já disse para nós que esses momentos de tribulação, de caos na natureza, de guerras, de enfermidades, de doenças, isso seria o final, o sinal dos tempos. Nós não sabemos quando Cristo voltará. Mas uma coisa ele sempre deixou clara para a gente. O conselho que ele deixou para a gente foi que nós deveríamos nos preparar como se fosse que a sua vinda seria como a de um ladrão, que ele viria sem aviso. Ele deixou sinais, mas nós devemos nos preparar. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser depois, ou pode ser alguns anos, ou até séculos. Nós não sabemos quando Cristo voltará. Nós não podemos dizer uma data clara. E nós não podemos encarar como essa pandemia ou esse caos universal que nós estamos passando como um sinal da ira de Deus agora, juízo e tudo mais sobre toda a humanidade. Isso é consequência do nosso pecado e sim, nós desfrutamos de parte da ira de Deus. Mas é incomparável com aquilo que ainda virá. Isso é apenas o princípio das dores. E nós precisamos cada dia mais nos aproximar do Senhor, valorizar mais o Senhor.
E o que fazer diante desse caos? Irmãos, esperar no Senhor e obedecer todas as recomendações. Todas as recomendações. Não saia da sua casa. Evite o cumprimento mais próximo. Não faça isso, querido irmão. Isso não é brincadeira. Nós precisamos encarar com seriedade essa quarentena. Não como um momento de férias, não como um momento de visitar o vizinho, ou visitar o nosso parente e fazer churrasco. Não. Esse é um momento onde a gente precisa se recolher e aproveitar desses momentos, buscando a presença do Senhor, se enriquecendo espiritualmente, valorizando a família, o seu filho, a sua esposa. É isso que a gente precisa fazer. Mas acima de tudo, reavaliar a nossa vida e consagrá-la ao Senhor. E grave no seu coração, querido irmão, principalmente o versículo 23 até o verso 26, que diz assim: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a minha fortaleza e a minha herança. É Ele que deve proteger o nosso coração. Mas veja bem que o salmista reconhece que o Senhor é que tem a melhor direção, o melhor caminho para nos chegarmos ao Senhor e nos preparar para a glória eterna. Não há outro, não há ninguém. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há ninguém que intermedia entre os homens e a Deus. É Cristo que faz isso. Não há outro nome. E nós devemos confiar e descansar nas suas preciosas promessas, querido irmão. E você talvez, puxa pastor, eu nunca parei para pensar sobre a minha vida. Nunca parei para pensar sobre Cristo. A minha adoração ao Senhor parece que nunca existiu. Mas nunca é tarde. É tempo de avaliar o seu coração e se voltar para Deus. É tempo de se reaproximar com o Senhor. Se você estava longe, abandonado, distante de Deus, é um tempo agora de você se voltar para o Senhor e restaurar a aliança que foi quebrada com o Senhor. Portanto, nós devemos tirar de lição aqui é que nós devemos buscar a presença do Senhor, descansar nele, buscar a segurança no Senhor, mas acima de tudo, reavalie o seu coração, arrependa dos seus pecados e converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Renda-se ao Senhor, confie nele e o resto ele fará. E certamente você terá segurança e paz. Eu quero cantar uma canção com vocês. Nós vamos cantar uma canção com vocês. Para que e essa canção ela diz que nós devemos oferecer essa oferta de amor que é a nossa consagração ao Senhor. Nós ofertamos a nossa vida ao Senhor. Quero convidar você a cantar comigo aí na sua casa. Que você possa oferecer a Deus a sua vida, oferecer a sua família, consagrar totalmente ao Senhor. Vamos lá? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que o seu desejo possa ser sincero de estar ao lado do Senhor. Não há outro lugar melhor para estar senão ao lado de Deus, ao lado do Senhor. E a melhor maneira de fazermos isso é meditarmos sempre na sua palavra, levar a sério os seus preciosos ensinos e clamar a Deus de dia e de noite, vigiar constantemente. Portanto, fica essa palavra para você, querido. Reavalie o seu coração, reavalie os seus conceitos, reavalie a situação em que você se encontra. Não é momento de se apavorar, mas é um momento de descansar e confiar no Senhor. Aquilo que é para ser, será. Mas faça a sua parte. Fique na sua casa, tranquilo, não fique saindo, não fique zanzando. Muitos têm questionado, por que a igreja tem que fechar, pastor? Por que nós devemos, então, ficar em casa, cultuando? Confesso, eu tenho muita saudade das minhas ovelhas, do rebanho que o Senhor Jesus me confiou. Mas é necessário, querido irmão, para proteger a sua vida, é por amor à sua vida, para nós não quebrarmos o 6º mandamento, para não matar. Né? Se nós abrirmos o nosso templo, o templo hoje físico, nós iremos então ter um aglomerado de pessoas e transmitindo mais vírus e mais vírus, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, é necessário que você use esse tempo para buscar a presença na sua casa, buscando a direção de Deus, participando das nossas atividades, via online. Né? E lembre-se que você é a igreja. O templo não é a igreja. O templo é apenas um local onde a igreja do Senhor se reúne para adorar. Mas você é a igreja, lembre-se disso. Então faça a diferença, fique em paz, fique seguro no Senhor. Confie no Senhor. Abandone a idolatria apenas do templo e faça da sua casa um templo onde você se reúne com sua família e cultue ao Senhor. E nesse momento nós vamos gastar um tempo orando ao Senhor e nós vamos colocar alguns pedidos importantes. Lembrando que hoje nós estamos em jejum, o dia todo esse dia foi consagrado de jejum pelo momento no nosso país, em oração. E nós vamos colocar em oração a vida dos nossos médicos que estão a trabalho,
Principalmente nós temos um médico da nossa própria igreja, o doutor Eduardo, que está à frente da linha de trabalho. Vamos orar pela vida dele. Nós vamos orar também, irmãos, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pela situação do mundo. Vamos orar pela nossa igreja, para que Deus esteja fortalecendo a igreja presbiteriana de Cruzeiro do Oeste. Que Deus possa estar fortalecendo as nossas lideranças. Vamos orar? Eu vou fazer uma oração, depois a Marília fará outra oração. Pai, obrigado a Deus por esse momento de reflexão da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos constrange e sempre nos exorta a avaliar o nosso coração, nos incentiva a buscar e a continuar confiando em Ti. Confiar descansando no Senhor, nas suas promessas. E, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a vida do nosso país, que até então se diz cristão. E que agora, Senhor, é momento onde todos devem confiar no Senhor, descansar, evitar, ó Pai, evitar o desespero, mas simplesmente descansar em Ti. Sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que nada acontece sem a Tua permissão e que estamos seguros debaixo das Suas asas, debaixo da Sua proteção. Colocamos nas Tuas mãos a vida dos médicos, ó Pai, que estão à frente, dos enfermeiros, de todos aqueles que estão nos guardando, nos protegendo. Colocamos nas Tuas mãos também a vida dos agentes penitenciários, que estão agora também colocando as suas vidas em risco, cuidando, ó Pai, para que não haja nada de ruim nos presídios, zelando também pela vida dos presos e pela nossa segurança também, ó Pai. Coloco nas Suas mãos a vida dos policiais que estão nas ruas, fiscalizando, policiando esse momento tão difícil, ó Pai. Enfim, nós colocamos nas Tuas mãos todos os poderes, ó Pai, que é constituído nesse país, nas Tuas mãos. Que eles possam ser dirigidos pelo Teu Espírito. Estejam com a nossa igreja, ó Pai, reavivando, renovando a sua fé. Que esse momento possa ser um momento de grande reflexão, um momento, ó Deus, de reencontrar-se com o Senhor, de estar na Sua presença, estar cada dia mais conectado contigo. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos colocar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, essa transmissão. Que no nome de Jesus o Senhor possa estar dando conforto a essas pessoas. Que agora seja um momento, ó Deus, de reflexão, um momento de Te buscar cada dia mais, ó Pai, de estar mais perto do Senhor, ó Deus. Ó Pai, agora pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja providenciando a cura, ó Pai, para esse vírus que tem prejudicado tanto a saúde de tantas pessoas, ó Deus, tem matado, ó Deus, tantas pessoas também, ó Pai. Clamamos ao Senhor, ó Deus, para que essa situação seja resolvida, para que as nossas vidas, ó Deus, possam voltar ao normal, mas que nós possamos sair com uma lição, ó Deus, de estar mais próximo do Senhor e de saber que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, ó Pai. Pai, fale aos nossos corações essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Queria lembrar aos queridos que a gente, às 19h30, nós estaremos realizando o nosso culto, né, com liturgia, com louvor, tudo certinho, mas é em casa. Quero convidar você a ficar ligadinho com a gente e compartilhar esse vídeo. Leve adiante essa palavra de conforto, de consolo, mas também de correção para as nossas vidas. Que a gente possa avaliar, aproveitar esse momento, avaliar a nossa vida. A gente às vezes acha que a correção não é necessária. É sim, muito necessária. Porque ela nos ajuda a avaliar a nossa vida, as nossas perspectivas, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moralidade, as nossas ações. Tudo isso é necessário. Então eu vejo como um tempo precioso esse momento de quarentena também para nós, principalmente para você, povo de Deus. Que Jesus nos abençoe, tá bom?
Quem tá ligadinho, tem alguém ligado com a gente? A Gati, o Du, Gati, um grande abraço, Gati, o Du. a Lau, Deus abençoe. Lau, fica com Deus. a Cíntia, Seguinte, maninha, Deus te abençoe, sempre prestigiando, né? a Valéria, primo. Ah, Valéria, Deus abençoe você, viu, Valéria? Saudade de você, viu? Vem me visitar em Cruzeiro. Quando puder. Quando puder, sei que tá trabalhando agora. Deus abençoe, querida, fortaleça a sua vida. E olha, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá? Levando paz e consolo e conforto ao coração de todo mundo. Que Jesus te abençoe, fique com Deus e até 7h30 da noite, se Deus assim permitir. Tá bom? Fique com Deus. Desliga lá.